pegar aqui. Em Gênesis 9, verso 13, diz assim: o meu arco, eu vou ler o verso 11, né? Eu convosco estabeleço a minha aliança, de que não mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Deus prometeu. E disse Deus: este é o sinal da aliança que eu ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco na nuvem. O meu arco, olha, então ele fala assim: então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, e de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que eu tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Ele diz que ele vai enviar o arco para que ele lembre. É claro que é uma figura de linguagem, Deus não está se esquecendo, tá certo? Agora ele fala que esse arco é o arco dele. Ensine o seu filho a não chamar isso de arco-íris. É o arco da aliança de Deus, não tem nada a ver com íris. Não é arco-íris, é arco de Deus. Esse arco ele está sobre o trono de Deus, e ele leva esse arco para que a gente venha ver esse arco como um sinal da aliança. Aonde que está escrito isso? Se você abrir Ezequiel, no capítulo 1, vou pegar aqui Ezequiel. Verso 26, fala assim: e por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono, que se parecia de pedra de safira. Isso é o trono de Deus. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima, sobre ele. Olha, o filho do homem. E via como a cor de âmbar, com a aparência de fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo. Vi como uma semelhança de fogo, como um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o seu aspecto resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. A mesma visão que João teve em Apocalipse. Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 4. Quando Deus vai falar sobre o seu arco. O 3º verso diz assim, ó: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono. Olha o nome dele, arco celeste, né? Então fala assim: o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então essa primeira parte eu queria deixar aqui para vocês. Que coisa legal, tá? O que mais tem de interessante? Quando você começa a perceber, Deus começa a se irritar com a ação dos homens. Então ele fala assim: olha, meu espírito não vai contender para sempre com o homem. E ele fala assim: 120 anos estão estabelecidos para o homem sobre a terra. Há duas posições aí. A primeira posição é que Deus estaria estabelecendo um limite para que o homem vivesse a partir de então somente até 120 anos. Né? Então você vai ter uma explicação de que a idade foi caindo, até que Moisés foi o último dos homens a viver por 120 anos. E outra explicação seria que Deus estava dando também um prazo de, a partir daquele momento em que ele faz esse juramento de que iria eliminar os homens da terra, contasse 120 anos. Logo Noé estaria com cerca de 480 anos quando essa sentença foi dada, tá ok? Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo aí.
você deve ter lido Gênesis 6 e ficado, como se diz, com a pulga atrás da orelha sobre aqueles filhos de Deus que se relacionaram com as mulheres e daí surgiram os tais gigantes, homens de fama, da qual os antigos falam, né? Bem, esse assunto é um assunto muito delicado, um assunto que ele rende muitos comentários, controvérsias. Entretanto, eu tenho a obrigação de expor para você quais são as posições que são defendidas nisso. Mas esse quadro aqui atrás nós vamos ter o propósito de apresentar os períodos do dilúvio, um assunto muito importante. Quanto a esses filhos de Deus que tomaram as filhas dos homens, bem, a primeira interpretação que se tinha no passado, ou seja, provavelmente uma interpretação que perdurou durante milênios, né? Ela dizia o seguinte, que alguns anjos se rebelaram, e esses anjos fizeram o quê? Eles possuíam corpos espirituais, mas eles podiam modificar a sua forma, né? Isso lembra muito o que Paulo fala sobre Satanás se transfigurando em anjo de luz, ou seja, eles têm uma capacidade de se movimentar entre o corpo espiritual e o mundo físico. Por isso você vai ver no Antigo Testamento alguns anjos